Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando e transbordando no nosso coração na noite de hoje e durante o resto da semana. Amém? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 32. Capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz a palavra: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem fiéis na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Gostaria de iniciar essa pregação da noite de hoje com o seguinte questionamento para cada um de nós: acaso você se recorda ou você se lembra de ter pedido para Deus para nascer? Sim ou não? Se caso você se lembra de ter, de repente, pedido algo para Deus, você se lembra de ter escolhido a dedo a família a qual você iria nascer? Talvez o seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos e suas irmãs de sangue. Você acaso se lembra, antes do seu nascimento, você pedindo a Deus para nascer num país como o Brasil, e não nos Estados Unidos, talvez Rússia, ou talvez Irã? Ou mesmo você se recorda, Deus abrindo a sua linha no tempo da humanidade, para você escolher também o ano do seu nascimento? Ou talvez você pedindo a Jesus Cristo, ou ao Espírito Santo, para que você viesse homem ou mulher, ou mesmo branco, preto, amarelo, vermelho, ou talvez com um corpo viril, salutar, sem enfermidade ou defeito? Alguma vez você já teve esse questionamento com Deus? Obviamente que isso são apenas perguntas retóricas. Não sei vocês, mas pelo menos comigo em particular, eu não me lembro de ter tido esse bate-papo com o Criador, antes do Espírito Santo ter me concebido e me formado no ventre da Dona Maria Denise, minha digníssima mãe, que eu tanto amo. Acredito que Deus não tenha dado esta oportunidade a nenhum de nós, a não ser o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. De todas essas conjecturas aqui que eu falei, a certeza que nós temos é que foi da boa vontade do Criador que nascêssemos no ano, no mês, no dia, na hora, no minuto, no segundo, a qual cada um de nós nascemos. Também foi da boa vontade que nascêssemos no país que nós nascemos. E tirando eu que nasci na Dinamarca, eu acredito que todos nós nascemos em solo brasileiro. Mas brincadeiras à parte, também foi da vontade divina que nascemos homem ou nascemos mulher, preto, branco, marrom, amarelo, vermelho, ou mesmo rico ou pobre, de uma família boa, estruturada, amorosa ou ruim. E se Deus escolheu a dedo todas essas coisas, todas essas vertentes que nós falamos, e ainda muitas e muitas outras vertentes nas nossas vidas, saímos de nós desse culto com mais uma certeza, a de que independentemente das dificuldades, das tristezas, e porventura eu e você tenhamos passado na nossa trajetória de vida, desde a nossa concepção até agora, o Eterno no seu trono de glória, de fato Ele comissionou a cada um de nós a estarmos concebidos num espaço, num modo, num tempo e num local já pré-estabelecido por Ele próprio. Ou seja,
O Todo-Poderoso, Ele estabeleceu propósitos específicos, tanto para você, quanto também para mim, para nós sermos instrumentos vivos durante a nossa existência terrena aqui na Terra, no tempo, no local, pré-estabelecidos, para que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, nós consigamos frutificar de uma forma abundante para a obra de Deus, que nos comissionou desde antes da formação do mundo. E nós somos designados pelo Altíssimo a sermos vasos de honra aqui nessa terra, para o louvor do seu nome, para que o mundo pecaminoso ele conheça, ame e também passe a servir e adorar de coração sincero ao único e ao verdadeiro Deus, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o Deus que é Pai, Filho e Espírito. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 9, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 18, que diz: Romanos capítulo 9, a partir do versículo 18: Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e ouro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? E dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Versículo 25, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A palavra de Deus ela é simplesmente fascinante. Por alguns anos da minha vida, eu fui da igreja presbiteriana. E o ensino lá, apesar dos erros doutrinários, eu só fui perceber quando eu comecei a ter contato com a igreja verdadeira do Senhor, esta aqui, a qual nós estamos servindo na noite de hoje, e que pela graça de Deus nós somos membros, a igreja de Cristo. E na época eu fazia parte dessa igreja, a igreja presbiteriana. Uma das doutrinas que eles acreditam lá, e que eu também acreditava na época, é a doutrina do uma vez salvo, sempre salvo, e de que é impossível perder a sua salvação. O entendimento deles: se você perde a salvação, é porque nunca antes você foi salvo, sendo impossível você perder aquilo que você nunca teve. Mas enfim, por muitos anos eu entendia a predestinação divina como algo imutável, como algo para nós humanos. Eu simplesmente, na época, eu não acreditava no livre-arbítrio e nas nossas livres escolhas de querer ou não fazer
a vontade de Deus. Até que pela graça e pela misericórdia divina, depois de eu ter me humilhado, chorado, orado de forma intensa para Deus, para encontrar a igreja verdadeira do Senhor, eu num certo dia me derramei a Deus, clamando: Pai, se a igreja verdadeira estiver aqui na terra, por favor, me mostre, pois eu quero fazer parte desta igreja, da sua igreja. Aí, 1 ou 2 dias depois, eu me deparei com um banner do curso de teologia gratuito. Esse banner está aqui na frente, esse daqui da frente. E aí, eu me inscrevi nesse curso, meio desacreditado da qualidade da doutrina que seria ensinada lá. Até que, graças a Deus, na 7ª aula do curso de teologia, que fala sobre o Evangelho, sobre o batismo, mais precisamente numa segunda-feira, no dia 16 de setembro de 2013, às 22h30 da noite, Satanás me perdeu um grande aliado dele naquele dia. Tanto que até a energia do local havia caído quando eu me batizei lá. E naquele momento eu recebi o novo nascimento. E desde aquele maravilhoso dia, eu tenho permanecido na igreja do Senhor, renascido e usufruindo o grandioso prazer da comunhão do Espírito Santo e da comunhão de cada um de vocês, da comunhão dos santos, como fazemos todo este primeiro dia da semana e em outras demais oportunidades, como os grupos casa, como a reunião de homens, o sal e luz e outros ministérios e outras oportunidades de ações de graças a Deus. Enfim, mas o ponto que eu quero chegar é, independentemente se nós fomos predestinados a ser vasos de honra ou vasos de desonra diante de Deus, eu e você, e também qualquer pessoa tem o poder, tem a possibilidade de alterar o seu destino, de alterar a sua eternidade, tanto para a salvação, quanto também para a condenação da sua ou da minha alma. Desde Adão e Eva, toda a humanidade, ela foi expulsa do Éden. Nós, seres humanos naturais, nós passamos a ter o conhecimento do bem e do mal. E num determinado momento, nós optamos de forma livre, de forma consciente, em fazer o mal, bastando um único pecado sequer. Nós já nos colocamos de uma forma livre, de uma forma consciente, infelizmente, destituídos da glória de Deus, destituídos da graça divina, assim como nossos antepassados também, Adão e Eva. E se nós analisarmos de uma forma crítica qual é o predestino de uma humanidade caída e destituída da glória de Deus, da graça divina, não é muito difícil a gente compreender que todos nós pecadores, nós fomos predestinados a sermos vasos de desonra para o juízo final. Será que alguém aqui tem dúvidas disso? A de que toda a humanidade pecadora está predestinada à condenação? Será que você já percebeu isso alguma vez na sua vida? E sim, infelizmente, eu e você e toda a humanidade pecadora estamos sim predestinados à condenação eterna de nossas pobres almas para o lago de fogo, local onde há choro e ranger de dentes, dor e sofrimento eterno. Eu espero que eu e você entendamos de uma vez por todas que, por conta do pecado humano, por conta da humanidade caída, todos nós pecadores conscientes e conhecedores do bem e do mal, e optantes por livre e consciente escolha em cometer apenas um pecado consciente, sinto muito me informar, e sinto muito informar todos nós aqui, mas todos nós somos predestinados à condenação eterna, tanto grandes quanto pequenos pecadores conscientes. Só lembrando que o pecado, assim como está escrito em 1 João, capítulo 4,
capítulo 3, versículo 4, é a transgressão consciente da lei de Deus. E em Tiago 4,17, relata que quem sabe fazer o certo e não faz, também comete pecado. Ou seja, a compreensão, o conhecimento do bem e do mal faz-se necessariamente necessário à pessoa, tanto no ato, quanto também na omissão que resulta no pecado. Por isso que os bebês e as crianças não cometem pecado, e as pessoas também, portadoras de deficiências mentais, aquelas ao ponto de não compreender a realidade de nascença, também não cometem pecado. Pois, como nós vimos, o pecado é a transgressão consciente da lei de Deus. Logo, eu e você, que temos essa consciência, somos indesculpáveis diante do tribunal divino. Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 1. Carta de Efésios, no capítulo 1. A partir do versículo 3. Carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, agora nos teu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, ao louvor da sua glória. O destaque que eu quero dar, essa sublime, lindíssima passagem, são os versículos 4 a 6, que falam: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês aqui: alguém aqui nasceu dentro da igreja verdadeira do Senhor? Alguém aqui? Se sim, com mãe e pai batizados, bom. Se alguém nasceu dentro da verdadeira igreja do Senhor, com pai e mãe batizados e fiéis na igreja do Senhor, se você nasceu dentro da igreja do Senhor, sinta-se privilegiado e muitíssimo amado por Deus, porque você foi predestinado à salvação. Você foi predestinado a ser vaso de honra diante de Deus e diante dos homens. Tenha certeza absoluta que você, se você tiver alguns irmãos, estes mesmos irmãos, desses pais convertidos, também são predestinados a serem vasos de honra para a salvação da alma. E eu quero que você saiba que Deus ele tem um carinho especial por você e pelos seus irmãos de sangue. Se você teve essa oportunidade ímpar perante esse mundo de trevas, de ter pais
fiéis, selados com o Espírito Santo, amorosos e saudáveis na fé, saiba que você nasceu no melhor dos mundos aqui nessa terra e que Deus te ama de uma forma muito especial. Se fosse diferente disso, você nasceria em qualquer outra família aleatória. Portanto, se você teve o privilégio e a honra de ter nascido num lar verdadeiramente cristão, e eu não digo um lar evangélico, eu não digo um lar de ter um evangelho divergente do que a gente prega aqui na igreja verdadeira do Senhor, mas um lar puro e simplesmente cristão, obediente ao evangelho, submisso à sã doutrina dos apóstolos. Saiba no fundo da sua alma que você foi predestinado à salvação, a ser vaso de honra, e a minha oração é que você aceite o evangelho e permaneça firme e fiel ao seu predestino, pois Deus o Pai te ama com amor especial. Tenha certeza absoluta disso. Agora, se você, assim como eu, não teve essa bênção inenarrável de ter nascido num lar cristão, simplesmente cristão, tanto eu como você, como a grande maioria da humanidade, de um modo geral, você já sabe que se não houver uma mudança radical no nosso predestino, estaremos sim destinados à morte espiritual e a sermos vasos de desonra diante de Deus e também diante dos homens. E isso que eu vou falar agora para vocês pode até parecer algo contraditório ou mesmo um paradoxo, mas ainda assim, mesmo eu e você e a grande maioria da humanidade, mesmo nós sermos predestinados e não nascemos no lar cristão, a sermos vasos de desonra nessa terra, Deus ainda nos ama, e nos ama de uma forma incondicional, porque Ele nos concede, durante toda a nossa existência terrena, muitas oportunidades de modificar o nosso predestino e nos tornarmos também vasos de honra pela vontade de Deus e também pela nossa própria vontade em particular. Mesmo apesar do nosso predestino desfavorável, isso demonstra também a sublime empatia, o sublime amor divino para cada um de nós que somos vasos ou que fomos vasos de desonra. Deus, Ele está de olhos bem abertos, ouvidos bem atentos a quaisquer vasos de desonra, sejam eles quais forem, a demonstrarem o mínimo de interesse em querer mudar o seu predestino. Deus está atento a esses vasos de desonra para que eles venham a se converter ao Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir em João capítulo 4, voltar no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. João capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz: palavras de Jesus: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus, Ele está à procura de vasos de desonra que tenham interesse, que queiram alterar o seu predestino, que queiram mudar a sua eternidade. O Senhor, Ele procura vasos desonrosos, vivos por um curtíssimo espaço de tempo, que estejam fartos de serem utilizados de uma forma desonrosa, de uma forma reprovável, e que se disponham a serem limpos, lavados com a água viva do Espírito Santo, e após sair se tornar vaso para uso honroso e aprovado, como selo, com a chancela do Espírito Santo da promessa. A grande maioria de nós, se não todos, nós somos vasos de desonra, predestinados à destruição eterna. Porém, num determinado e gracioso momento da nossa triste existência, Deus nos concedeu Jesus Cristo em nossas vidas. Nós o enxergamos, nós compreendemos Jesus e nos rendemos a esse tão grandioso amor, tão profundo amor, tão sublime, tão extravagante amor e incondicional,
que nos constrangeu. E por isso que nós estamos aqui, nesse primeiro dia da semana e em todos os demais dias da nossa existência. Agora continuarmos a dar uma função honrosa aos nossos vasos e vivenciarmos com todo temor, com toda reverência e doutrina, a salvação de Deus, sendo luminárias altas para esse mundo de trevas, sendo vasos de honra, aptos a adentrarmos a nova Jerusalém. Vamos ver aqui Mateus 25. Evangelho de Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Mateus 25, a partir do versículo 1, que diz: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, e saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vou comprar o óleo para vocês. E saindo para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Versículo 11. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Voltando aqui ao início da nossa pregação, nós não escolhemos nascer, tampouco nós não escolhemos a família que nos acolheu. Também não escolhemos o nosso sexo, o país, a cidade, ou mesmo o lapso temporal, ou mesmo a cor da nossa pele, ou se teríamos alguma deficiência ou não. Contudo, Deus ele nos deu a liberdade de escolher que tipo de amigos ou de amizade você quer ter ou nós gostaríamos de ter. Deus também deixou dicas na sua própria palavra de como cultivar as verdadeiras amizades, como em Provérbios, no capítulo 18, 24, que diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo que é mais chegado que um irmão. E mesmo um ditado popular que fala que amigos são a família que a gente escolhe. Deus também nos concedeu, tanto a você quanto a mim, também a oportunidade de escolher o seu cônjuge, ou o seu parceiro ou parceira de vida. E mais interessante ainda é ver que o próprio Deus se apresenta como noivo da igreja, e nós como as suas noivas. E quem é casado sabe o quão difícil é manter um compromisso fiel com o seu parceiro ou com a sua parceira. Quando o relacionamento ele vive uma boa fase, praticamente não há esforço nenhum em querer permanecer nesse compromisso. É algo prazeroso, é algo leve, é algo divertido. Porém, como todos sabem, infelizmente, todo casamento, por mais prazeroso, por mais leve, por mais divertido que possa ser, uma grande parte das vezes, o casamento, ou mesmo até uma grande amizade, ela passa por muitas dificuldades, muitos dissabores, e não poucas vezes, muitos momentos em que nós queremos chutar o balde e dar um ponto final nesse relacionamento, tanto no casamento, quanto também numa amizade. E da mesma forma que nós escolhemos um cônjuge, nós escolhemos uma amizade, no mesmo bom ânimo que nós escolhemos alterar o nosso predestino, deixando de sermos vasos de ira e passando a sermos vasos para a salvação.
essa livre escolha, esse livre-arbítrio também deve estar presente, dia após dia, no nosso relacionamento com o nosso noivo, com o Criador dos céus e da terra. A permanência nos caminhos do Senhor, assim como um casamento, assim como a manutenção de uma amizade, ela é uma escolha feita diariamente, feita a todo momento. Um casamento ele não é selado somente no momento do altar, na troca de promessas futuras ou também juras de amor. Um casamento ele é selado dia após dia, tanto em dias bons, quanto também, principalmente, nos dias difíceis, quando você não quer ver a pessoa nem pintada de ouro na frente, mas ainda assim opta por permanecer com ela, mesmo apesar dos pesares, como uma verdadeira amizade que passa por diversas fases das nossas vidas, as quais você muda, o seu amigo muda, todo mundo muda, mas mesmo assim vocês optam por permanecer e ainda manter a chama da amizade viva. E com Deus é a mesma coisa, é uma escolha consciente, é uma escolha diária, é uma escolha permanente, para que nós consigamos manter como vasos da salvação divina. Sem dúvida alguma, a permanência em Cristo Jesus, ela demanda muito suor, também muitas vezes demanda lágrimas, e olhando para a história da igreja, nesses quase 2000 anos de existência, também demandou e ainda demanda muito sangue de irmãos e irmãs que preferiram o amor de Cristo em detrimento das próprias vidas. Quando a igreja, de forma unânime, ela se direciona à cruz de Cristo, toda e qualquer dificuldade, ela se torna irrisória, e o nosso coração passa a borbulhar uma incansável fé, um incansável amor, e uma grandiosa esperança nesse sacrifício, nessa ressurreição e nessa iminente volta do leão da tribo de Judá, para nos resgatar, para participarmos das suas núpcias. Então somente nós estejamos com os nossos vasos, os nossos recipientes, transbordando óleo extra para a chegada do nosso noivo. Vamos abrir aqui em Colossenses, no capítulo 2. Carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou entre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Antes de Jesus, nós nem sequer éramos povo. Estávamos assim como o mundo, predestinados a sermos destruídos, predestinados a sermos vasos da ira divina, destinados ao uso desonroso. Mas Cristo, Ele alterou o nosso destino. Ele cancelou a nossa escrita de dívida, e triunfou sobre o pecado na cruz do Calvário. O nosso noivo, como um verdadeiro
verdadeiro herói, salvou a sua amada das malignas garras do nosso adversário e nos trouxe de volta para o seu reino de maravilhosa luz. Basta que você e a mim sejamos discípulos fiéis, permaneçamos firmes na palavra que foi pregada. E essa é a escolha que nós devemos fazer dia após dia, minuto após minuto, de forma intencional, de forma consciente, de forma sensata. Para a gente finalizar aqui, vamos abrir aqui em 1 Pedro, no capítulo 2. Para a gente finalizar, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que dizem: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O mundo todo está predestinado à destruição, predestinado à condenação eterna. Você e a mim, antes de nós obedecermos ao Evangelho, também estávamos predestinados a esse mesmo destino. Na noite de hoje, esse primeiro dia da semana, eu só gostaria que tanto eu como você enxergássemos de uma vez por todas o quanto eu e você somos mais que privilegiados por estarmos aqui no Senhor, e se Deus quiser, também permanentes no Senhor até a sua gloriosa volta ou até a nossa partida ao encontrarmos o Senhor. Saibamos que eu e você agora nós somos vasos de honra para a salvação divina. Antes nós não éramos nem povo, mas agora nós somos povo de Deus. Antes nós não havíamos recebido misericórdia, porém agora nós a recebemos. Cristo está à porta, o noivo ele está chegando, a trombeta logo vai tocar. Portanto, permaneçamos, eu e você, com óleo extra para que as nossas candeias sempre permaneçam acesas. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Filho e Pai, queremos te agradecer por todo o teu amor. Queremos te louvar, pois o Senhor alterou o nosso predestino. Agora nós estamos predestinados à salvação. Queremos agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor, que se fez carne e morreu numa cruz por amor a todos nós, e nos dá uma esperança viva, e logo Ele vai voltar para nos resgatar. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e queremos consagrar mais uma vez a nossa vida ao Senhor. E é em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos